fato mais aleatório de hoje é que o mundo inteiro está voltando a falar em Terceira Guerra Mundial, né? Tivemos várias crises durante todo esse período, né? Onde todo mundo achou que iria acontecer a Terceira Guerra Mundial, mas parece que agora a coisa está ficando um pouco mais séria, né? Porém, vamos conversar sobre isso, que hoje tem muita informação para vocês, gente. Bem, o que acontece, né? A Terceira Guerra Mundial é como se fosse, assim, um fenômeno para a sociedade, porque todo mundo banaliza ela, coloca como se ela não fosse acontecer, como se fosse meme, e outras pessoas, por um lado, já ficam extremamente com medo da Terceira Guerra Mundial possa acontecer. Só que assim, né? Durante muito tempo, a gente já viu que os líderes não citavam tanto o fato da Terceira Guerra Mundial, ou então tudo o que fosse acontecer seria a Terceira Guerra Mundial para alguns. Porém que dessa vez, eu já vi que a coisa está ficando um pouco mais séria. Porque exatamente a gente teve um pronunciado hoje do Kim Jong-un, que é o representante da Coreia do Norte, falando sobre a Terceira Guerra Mundial, que simplesmente já estão aí apertados os passos e que a Terceira Guerra Mundial teria que acontecer, né? Assim, não me surpreende muito essa fala dele, porque desde quando ele entrou no mandato, praticamente mandato, a gente pode dizer assim, né? Desde quando ele tomou conta da Coreia do Norte, sucedeu o pai dele, ele fala sobre a Terceira Guerra Mundial, né? E o que me torna, assim, mais assustador isso, é que quando ele disse isso, ele estava ali mostrando o exército, fazendo passeatas, entre aspas, expondo que ele tem força de arma. Porém, isso não foi o fato dos piores. O que me assustou foi tanto a Coreia do Norte, quanto até mesmo o Vladimir Putin e até mesmo a China citarem essa questão. O Putin, ele falou nesses tempos para trás, depois da própria eleição dele, que talvez os Estados Unidos não fosse querer a Terceira Guerra Mundial, que ele estava preparado para isso e que talvez teria uma grande possibilidade disso acontecer, né? E a China não chegou a citar a Terceira Guerra Mundial, mas ela simplesmente fez, assim, um desfile com o exército e depois a gente teve pronunciamento do próprio Xi Jinping falando que estava do lado do Vladimir Putin. Então a gente tem duas coisas que são assim perigosas, ou seja, China e Rússia e Coreia do Norte junto dá aí uma tríplice aliança, vamos dizer assim, que não é nem um pouco bom de se ver. E esses dois estão falando praticamente, né, muito em guerra e muita situação de causar uma guerra mundial, de explosões nucleares. Por quê? Porque simplesmente a gente viu que a Coreia do Norte teve patrocinamento na guerra da Rússia com a Ucrânia, e agora que os Estados Unidos entrou no meio da guerra das eleições russas, a gente também viu que esse fato veio muito à tona, né? Ou seja, os próprios russos, os próprios norte-coreanos, os chineses, eu sinto que eles não querem a interferência do Ocidente naquela região, ou seja, não querem interferência dos Estados Unidos nas eleições, nas medidas que eles fazem, e não querem interferência nenhuma em nenhum desses assuntos. E o que o Ocidente mais faz nesse momento, como propriamente, principalmente no caso, né, a OTAN, é essa interferência direta. Ou seja, sempre tem interferência ou nas eleições ou nos modos que eles fazem, sempre tem críticas sobre uma espécie de ditadura que eles têm. Então, eu tô vendo que esses países não querem essa interferência. Então, isso seria um recado para simplesmente assim, que a gente não quer uma guerra mundial, mas, de fato, a gente não quer que vocês fiquem aqui intrometendo nos seus assuntos pessoais. Então, se precisar entrar numa guerra, para isso, eles entrariam, na minha visão, é mais ou menos essa passagem que eles colocam, né? Porém, a gente sabe que o Trump, se ele for eleito, isso não vai acontecer, né? Porque, assim, as medidas que ele já coloca são totalmente diferentes do que o Biden prega. O Trump, ele foca numa espécie, mas assim, nacionalista nos Estados Unidos. Então, claramente, o que a gente vai ver nesses tempos agora é o Vladimir Putin torcendo para que o Trump entre. E eu acho que o Trump já veio falando desses banhos de sangue nesses últimos tempos, citando, eu acho que até uma indireta a questão que está rolando agora lá na Rússia e até mesmo os outros países querendo falar sobre uma terceira guerra mundial. Ou seja, uma indireta, tipo assim, se o Biden ganhar, a gente vai ver que o Biden vai patrocinar a Ucrânia, vai continuar todo esse lero-lero e claramente vai surgir algo bem pior. Então, a melhor opção
para tudo agora seria o Trump entrar nos Estados Unidos, porque eu acho que ia dar uma acalmada nos ânimos que estão rolando lá, porque simplesmente assim, Trump não vai caçar briga com Vladimir Putin, não vai caçar briga por outro país, no caso a Ucrânia. Então, se ele não vai fazer isso, não vai ter uma interferência tão grande assim, né, causando problemas enormes, porque simplesmente não faz sentido o Trump entrar nessas outras brigas se eles têm problemas mais importantes interiores para cuidar dos Estados Unidos. Então, assim, realmente, por um lado, eu tenho certas dúvidas. Se o Biden continuar como presidente dos Estados Unidos, a gente vê que as coisas estão tomando um rumo bem pesado, talvez a gente pode ter uma terceira guerra mundial, sim. Mas acredito eu, se caso Trump ganhar, seja assim, o fim dessa falácia toda de terceira guerra mundial e vai ser apenas mais uma teoria das conspirações que tiveram aí claramente no mundo, né? Porque assim, quantas vezes já ouvimos falar da terceira guerra mundial, né? Mas aí, gente, coloca nos comentários qual foi a melhor teoria das guerras mundiais que você já ouviu. Já ouvi muita teoria doida sobre a terceira guerra mundial, gente. Literalmente que vai vir OVNI e vai descer na Terra e aí muita coisa louca. Porém, assim, vamos lá, comentem aí qual foi a maior mirabolice que vocês já viram sobre a terceira guerra mundial. E aliás, depois de representantes conversando e falando muito sobre isso, querendo ou não, todo mundo fica preocupado se isso pode acontecer ou não, né? E aí, coloca a sua opinião também no comentário. Um beijo e até nosso próximo vídeo.